A experiência do TCE Ceará com o programa de rádio Conexão Cidadão foi um dos destaques no e-book Comunicação Pública Casos Excelentes 2023. O trabalho, fruto da especialização entre a ABERJ e a BC Pública, foi elaborado por Mônica Rodrigues e Silvia Martins, as nossas entrevistadas da semana. O e-book Comunicação Pública Casos Excelentes 2023 reuniu boas práticas que visam qualificar a comunicação voltada para o cidadão. Um dos estudos de caso apresentados na publicação foi a experiência do TCE Ceará com o programa de rádio Conexão Cidadão, em artigo elaborado por Mônica Nogueira e Silvia Lúcia Martins, nossas entrevistadas da semana. Mônica e Silvia, sejam bem-vindas ao Acontece TV. Como é que foi realizada essa pesquisa e como surgiu o interesse em falar sobre o Conexão Cidadão? Silvia Martins e eu, Mônica Nogueira, ingressamos no programa avançado de comunicação pública da ABERJ e da BC Pública. É um programa que reúne profissionais que atuam em diferentes instituições públicas na área de comunicação. E nós tínhamos interesse em conhecer outras iniciativas que pudessem ser inspiradoras. Entender como instituições públicas têm levado informação de qualidade ao cidadão, como vem promovendo o fortalecimento da democracia no Brasil. Essas eram as perguntas que nos animavam. Silvia atua na Rádio Verde Oliva do Exército. Eu atuo na Universidade de Brasília. A Silvia tinha especial interesse por iniciativas ligadas ao rádio ou podcasts. Então, nós encontramos o Conexão Cidadão. Foi um feliz encontro, uma iniciativa muito interessante, inovadora, que sem dúvida nos inspirou bastante. Qual a análise após a conclusão do trabalho? Nós seguimos um roteiro pré-estabelecido pelo Programa Avançado de Comunicação Pública, sob coordenação do professor Jorge Duarte. A partir daí, nós fizemos contato com a assessoria de comunicação com a Kelly de Castro, que é a coordenadora, e tivemos o parecer positivo para a realização do estudo. Pudemos também marcar uma videoconferência com a equipe, onde participou a Kelly, o publicitário Demitri e a jornalista Carolina, e nós conversamos sobre toda a realização do conteúdo do podcast Conexão Cidadão. Como surgiu, como foi o projeto, o primeiro episódio, quais foram os temas escolhidos, as pessoas entrevistadas, a divulgação, matérias que saíram a respeito do lançamento do podcast. A partir daí, nós começamos a escrever o texto que iria fazer parte do livro Casos Excelentes de Comunicação Pública 2023. E fizemos o texto final, abordando o contexto do podcast no Brasil, o desafio que foi para o TCE Ceará, a sua comunicação social, produzir um podcast e toda a etapa, a estratégia escolhida e as fases que se passaram para que pudesse hoje estar consolidado todos os episódios disponibilizados para os ouvintes. E qual a análise que vocês fazem sobre a comunicação nos órgãos públicos? Nós percebemos que as assessorias de comunicação estão cada vez mais adaptáveis, especializadas, elas crescem, elas utilizam recursos mais tecnológicos para se aproximar mais desse público de interesse da sociedade. Nós verificamos que o podcast é uma ferramenta imprescindível que agrega valor a todos os outros conteúdos que são distribuídos por demais veículos da assessoria e que podem facilitar muito esse acesso e beneficiar os cidadãos por meio da informação clara e precisa, seja por streaming, seja pelo rádio, com entrevistas consistentes, com informações consistentes sobre o que o tribunal faz. E qual a análise que vocês fazem sobre a comunicação nos órgãos públicos? Depois de analisar experiências como Conexão Cidadão, fica muito evidente a criatividade e o compromisso social dos profissionais de comunicação pública.
Também a importância da linguagem simples, não só uma boa prática, mas uma causa que vem sendo abraçada por esses profissionais e que objetivamente tem garantido um acesso amplo da população às informações de seu interesse, facilitando assim processos de controle social, de participação. Por último, mas não menos importante, o movimento nas instituições públicas para estabelecerem políticas de comunicação. Mônica e Silvia, muito obrigada pela participação de vocês. No próximo bloco, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Revista Controle recebe artigos inéditos até 8 de janeiro.